Olá, amigo e amiga do canal Opinião e Crítica. Estamos aqui com os mais recentes números do Ibope divulgados agora à noite no Jornal Nacional. Foram entrevistadas 2.506 pessoas no período de uma semana, pessoal, desde 12 de setembro até 18 de setembro, que é hoje. Mas vamos aos números. Bolsonaro lidera com 28%, subindo. Em segundo lugar, subindo muito, Haddad, o poste do PT, o candidato do PT, o indicado por Lula, com 19%. Ciro Gomes vem em terceiro, mantendo 11%. Depois nós temos Alckmin com 7%, Marina com 6%, aquele grupo Meirelles, Almoedo e Álvaro Dias com 2%, Cabo Daciolo temos 1% na pesquisa do Ibope, e os outros candidatos, os demais, sabemos que são um total de 13, ou não pontuaram, não foram citados, ou não alcançaram 1% no arredondamento da pesquisa. A gente vê que são números cheios, né, pessoal? Quando passa de 0,5, eles põem para cima, quando é menos de 0,5 na decimal, põe para baixo, né? Bom, nós viemos acompanhando o Ibope com esses nomes definitivos na disputa pelo cargo de presidente, ou presidenta, né, como dizia a nossa antiga Dilma. E temos 5 tomadas, né? Uma no fim de junho, outra foi em 21 de agosto, em 5 de setembro, 11 de setembro, outro Ibope, e por último o Ibope de hoje, né? Então nessas 5 tomadas nós vamos comparar cada candidato, como evoluiu. Primeiro vamos com Bolsonaro, pessoal, ele tinha 17%, depois foi para 20%, depois foi para 22%, em 11 de setembro, depois da facada que ele levou do atentado, subiu para 26%, daí então, hoje para 28%. Ou seja, ele se consolida na liderança, longe de qualquer empate técnico que deveria ser considerado em termos estatísticos nesse tipo de pesquisa. Em segundo lugar, o Haddad, pessoal, que agora todos sabem que é o indicado do Lula, é o candidato do PT. Antes ainda havia dúvida, tinha muita gente titubeando, votando em outros candidatos, pois afinal o PT não se decidia, né? Mas decidido que agora Lula é Haddad, Haddad é Lula, é tudo a mesma coisa, né? Haddad, que tinha 2%, foi para 4%, depois para 6%, depois para 8%, e agora dá uma subida muito grande de 11% e vai a 19% em segundo lugar. Ciro Gomes, pessoal, ainda está na disputa, está bem, tentando buscar o Haddad, mas agora está um pouco mais para trás, né? Conforme vimos, ele tinha 8%, foi para 9%, depois subiu para 12%, depois deu uma caidinha para 11% e agora se mantém em 11%. Em relação ao Fernando Haddad, já está 8% atrás, é fora do empate técnico em terceiro lugar. No limite do empate técnico vem o Alckmin com 7%, né, pessoal? E o desempenho dele é o seguinte, tinha 6%, foi para 7%, depois foi para 9%, depois manteve-se em 9%, agora voltou outra vez para 7%. Pior para a Marina Silva, pessoal, ela tinha 13%, depois fez 12%, depois fez 12% outra vez, depois baixou para 9% e agora caiu para 6%. Aquele grupo que vem junto lá, o Meirelles, o Almoedo e o Álvaro Dias, tinham 3% na última pesquisa, agora vieram para 2%. Cabo Daciolo vem botando 1%, os demais, como falamos, não pontuam. Dificilmente pontuam, nessa última pesquisa não pontuaram. O que nós podemos ver, pessoal? Bolsonaro consolidado, a gente percebe também nas redes sociais um grupo bastante engajado, fazendo uma propaganda gratuita, eles não largarão facilmente o osso, né? São fanáticos, é um fã-clube realmente do Bolsonaro, muita gente afirma que não mudará o voto, também na pergunta espontânea em quem você votará, sem dizer nome nenhum, ele já tem aquele nome Bolsonaro na boca lá, então vai ser bastante difícil que ele caia. Esse canal acredita que ainda essa subida vem por causa da comoção devido ao atentado dele, e ainda por um cara que passou por esses partidos de esquerda, né? É o que o Bolsonaro vai fazer agora, tentar polarizar com o PT, com esse tipo de coisa, né? Na verdade, esse Adélio Bispo de Oliveira cooperou para que tudo ficasse muito pior, ao meu ver. E temos que falar do PT, que está em segundo lugar, pessoal. Se ele não for fortemente atacado agora pelos adversários, porque um ataca o outro ataca um, a gente sabe como é que é, né? E ele conseguir ampliar a sua votação, especialmente no Nordeste, conforme as pesquisas estão constatando, né? Então ele está indo para o segundo turno. Ele já está afastado de Ciro Gomes, que vai tentar acelerar sua campanha. Então Ciro Gomes, né? E há uma boa movimentação com a Marina, que se percebe nas redes sociais. Há bastante otimismo por parte da campanha. Ainda não há reflexo nos números.
Também o Ciro Gomes não conseguiu subir nos números conforme vimos, apesar de ter um grupo empolgado com o Ciro Gomes e tal. Tem alguns fatos, pessoal, que aconteceram que não refletiram nessa pesquisa, mas que vão se refletir nas pesquisas futuras. Bom, tem uma coisa, tem entrevista no Jornal da Globo, ontem já tivemos o Ciro Gomes, né, vai ter uma sequência de candidatos, como o Alckmin, como a Marina Silva, entre outros principais colocados, né. Além disso, domingo, o Ciro Gomes se indispôs com um repórter, como já é característica dele, né, pessoal? Outra vez ele não se conteve, mas ele falou que era uma armação do Romero Jucá, ele se defende, ele diz que é uma pessoa que fala mesmo palavrão e que é esquentado assim e tal, e que o cara era do Romero Jucá. Foram ver até que era mesmo, vamos ver como vai repercutir isso. Não sabemos se vai repercutir bem ou não. O que não repercutiu bem foi a entrevista do Bolsonaro, com aquela sonda nasogástrica no hospital. Pareceu um pouco sensacionalista, né? Mas mais que sensacionalista, ela era ultra necessária. O mito, o grande capitão, tinha que aparecer para o seu público falando alguma coisa. Ele radicalizou o discurso contra o PT, que foi a estratégia dele agora. Ele vai tentar polarizar bem a campanha, porque ele perde para todos os outros, conforme nós sabemos, né? É o que as pesquisas indicam nesse retrato, nessa fotografia, deste momento. E também falou das urnas eletrônicas, né, pessoal? Pôs em dúvida a nossa votação nesse momento da disputa, querendo dizer que, sem explicar bem como elas acontecem, né? Diz que a fraude pode acontecer no primeiro turno ou pode acontecer no segundo turno. Veja bem, meu amigo, minha amiga. Então, ele quer dizer assim, se ele não for para o segundo turno agora, a fraude aconteceu no primeiro turno. Buenas. Mas ele passa para o segundo turno, conforme indica aqui nesses números que eu estou passando para vocês. Mas perde para o segundo turno, então lá terá havido a fraude. Isso é bem perigoso, isso não é bom para a democracia, não é bom para as pessoas, não é bom para nossas eleições livres e democráticas que nós temos há tanto tempo. Esse canal Opinião e Crítica vê com reprovação a atitude do Bolsonaro e também do seu vice, então, vamos falar do Mourão, que andou falando por aí que existe gente do outro lado do Atlântico que não é como ele, também nossos vizinhos, dando adjetivos bastante maus, né, para um general, né, pessoal. Além disso, ele falou que famílias onde só há mães e avós e não há pais e avós são famílias onde se criam os desajustados, de onde vem a força do tráfico. Essa é a cabeça de um general, pessoal. General Mourão, vice do Bolsonaro. Vamos pensar um pouco sobre isso e sair um pouco de pesquisa e falar rapidamente. Uma vez ele não foi general, ele foi soldado, foi cabo, foi capitão, tenente, sargento, todas essas patentes aí que tem essas forças armadas, né? E ele foi formado com essa cabeça. Agora vocês imaginem essas invasões às favelas, muitas vezes eles entram sem mandado, já entraram sem mandado. E quando um cara preconceituoso desses, de farda, como ele, igualzinho a ele, que não interessa a patente, vai aprendendo que ali estão desajustados. Quando eles entram numa casa como essa, que vem uma mulher, vem uma avó, cuidando do seu filho, cuidando da sua filha, com luta, com força, com garra, essa pessoa que não enxerga como nós, enxerga ali desajustados. Não enxergam seres humanos como nós vemos, que estão na luta e na batalha pela vida. Isso eu também queria comentar, pessoal. Vamos ver como vai repercutir, General Mourão, que andam calculando aqui, e 1/4 das famílias brasileiras são governadas por mulheres. Então, tem esse fato aí para ser captado nas próximas pesquisas. E 20 dias, que antigamente era um tempo muito curto para as eleições estavam em cima. Agora não, nesse mundo globalizado, onde a cada segundo tudo muda, 20 dias é uma eternidade. Nessa próxima semana, todo mundo se mobiliza, há muitos grupos muito otimistas, criando uma verdadeira virada nos números em relação às pesquisas. É o que nós vamos ver em conjunto com esses fatos que andam acontecendo e os que ainda virão a acontecer, nós nem sabemos ainda. Pessoal, aqui é o canal Opinião e Crítica, meu nome é Fernando, obrigado por ser inscrito no canal, e se por acaso não for, inscreva-se aqui embaixo, é importante para o canal crescer, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.